Lula xinga o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio. É inacreditável. O Lula não esconde de mais ninguém que ele quer que as empresas brasileiras sejam tarifadas, achando que ele vai ter algum benefício eleitoral com isso. E quem que é o Marco Rubio? É justamente a pessoa que vai decidir sobre as tarifas americanas para as empresas brasileiras. Agora, você acha que xingar a pessoa com quem você vai ter que negociar ajuda ou atrapalha o Brasil? É claro que só atrapalha. A verdade é que o Lula não está nem aí para o Brasil ou para as empresas brasileiras. Ele acha que se essas tarifas são boas eleitoralmente para ele, ele vai fazer de tudo para conseguir. Por isso é que ele está fazendo de tudo para provocar os Estados Unidos e dane-se as empresas brasileiras se elas vão ser prejudicadas. O Lula é a única pessoa no Brasil que quer essas tarifas. Está na cara. Se não quisesse, agiria diferente, como eu fiz. Na visita que eu fiz ao presidente Trump, eu pedi para que eles não taxassem as empresas brasileiras, que já são hipertaxadas pelo governo Lula. Ontem eu reforcei o pedido, uma carta que eu enviei ao secretário Rubio, que ele já recebeu. E a gente está buscando o caminho do diálogo e da diplomacia. Se depender de mim, não vai ter tarifa nenhuma. Mas aí, o que é que o Lula faz? Xinga o secretário de Estado americano, ataca o presidente Trump. Em toda oportunidade que ele tem, ele faz isso, ele agride, destila o ódio contra os Estados Unidos, espalha o sentimento anti-americano, ataca Big Techs americanas. Na linguagem do futebol, o Lula está cavando a falta. Ele quer fazer gol de mão. Tenho certeza que nós vamos trabalhar para que essas tarifas não sejam aplicadas, apesar dessa postura absurda do Lula de xingar o Marco Rubio. Aliás, o Lula parece que está um pouco desorientado nesses últimos dias. Eu não sei se ele tomou alguma coisa ou se os criminosos dele, do PCC e do Comando Vermelho, estão pressionando ele e por isso ele está um pouquinho fora do eixo. Agora eu aproveito aqui para deixar um abraço ao secretário Marco Rubio. Rubio, pode ter certeza de que essa postura agressiva e irresponsável do Lula não representa o povo brasileiro. Brasil e Estados Unidos são nações amigas. O brasileiro quer trabalho, quer mais exportações, quer a economia bombando, quer sim uma boa relação com os Estados Unidos. E é isso que nós vamos construir a partir de 2027, com o Brasil sob nova direção. O plano sempre foi esse desde o início, gente. O Lula está cavando esse tarifaço. O que o Lula mais quer na vida dele é que o Donald Trump imponha mais uma tarifa sobre o Brasil para poder usar a narrativa de soberania. Mas vamos lá, deixa eu te explicar isso desde o início. A imprensa publicou isso aqui hoje, ó. Lula diz que foi pego de surpresa com propostas de tarifas e diz que vai enviar nova carta a Trump. Como que ele diz que ele foi pego de surpresa se isso não tem nada a ver com aquele tarifaço lá de 2025? Isso tem a ver com a seção 301, que é uma lei americana que analisa e investiga se algum país está com negócios de forma desleal contra os Estados Unidos. E essa investigação, desde maio de 2025, ou seja, tem um ano. Você sabia que o Brasil não apresentou defesa, não tentou explicar, não sentou à mesa com o governo americano para tentar diminuir os impactos? Ele, na verdade, foi acelerar. Na verdade, os 6 pontos que o governo americano usou para impor, para cogitar essa nova tarifa, o governo brasileiro foi piorar a situação com que o governo americano viu o Brasil. Mais censuras, mais perseguição. Dias Toffoli foi liberando mais ainda os corruptos da Lava Jato. Tudo isso estava na investigação da seção 301. O objetivo do Lula é acelerar. O que o Lula planejou? Vamos piorar a situação para o Lula vir com tarifaço para ver se eu jogo a culpa no Flávio Bolsonaro. Porque a única coisa que fez a rejeição do Lula diminuir e a aprovação melhorar foi justamente quando o Donald Trump veio com tarifaço. Então, para resumir, o Lula cavou essa tarifa. O que ele mais quer é que o Donald Trump imponha essa tarifa, que não tem nada a ver com o Flávio Bolsonaro, mas sim com Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Lula. Tem nada a ver com o Flávio. E o Lula quer essa tarifa para ver se melhora a situação dele na eleição de 2026. O PT é realmente a escória da política. Olha só o vídeo que esses caras estão postando.
Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado, Marco Rubio, por atenderem rapidamente ao meu pedido e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. O vídeo é uma montagem que faz parecer que Flávio Bolsonaro estaria agradecendo aos Estados Unidos por taxarem o Brasil. Mas o vídeo original é de quando Flávio Bolsonaro agradecia ao governo norte-americano por ter classificado o Comando Vermelho, o PCC, como organizações terroristas. Lula realmente não digeriu essa derrota do crime organizado e segue trabalhando para tentar atacar a imagem de Flávio Bolsonaro. É assim que Lula trabalha. O PT vive da mentira e sempre trabalharam assim para vencer as eleições. Mas agora o povo brasileiro está muito atento ao que está acontecendo no Brasil e sabe que quem lutou e conseguiu classificar as facções como terroristas foi Flávio Bolsonaro. E se tem um responsável pela proposta de tarifaço do governo norte-americano, é Lula, por sua incompetência, irresponsabilidade e política externa desastrosa. Compartilhe esse vídeo para que todos saibam a verdade. Os Estados Unidos divulgaram hoje os primeiros resultados de uma investigação sobre práticas comerciais do Brasil. Como resultado dessa investigação, o governo americano propõe um novo tarifaço contra os produtos brasileiros, desta vez de 25%. Na decisão, o governo americano ataca o Pix e o judiciário brasileiro. Tiveram diversas reuniões construtivas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu gabinete. Reuniões que se intensificaram nas últimas semanas. No entanto, afirma o representante, continuamos a ter diferenças substanciais na resolução das questões desta investigação. O resultado preliminar conclui que atos, políticas e práticas do Brasil são injustos ou discriminatórios e prejudicam ou restringem o comércio dos Estados Unidos. Sobre o comércio digital, o documento diz: tribunais brasileiros emitiram ordens sigilosas determinando que empresas de rede social dos Estados Unidos, como X, Meta e Google, removam determinados conteúdos políticos e suspendam perfis de residentes nos Estados Unidos. Além da multa contra essas empresas, o documento também cita a suspensão da rede social Rumble desde fevereiro de 2025 e do X por mais de um mês em 2024. Fala pessoal, vocês estão vendo aí, né, como é que o PT inventa mentira, me ataca o tempo inteiro e não tem ninguém do meu lado. Cheguei aqui em Patos de Minas agora, estão ouvindo o silêncio? Pois é, olha o silêncio aí, ó.